Queridos irmãos do Ideal Espírita, meu nome é Cláudia Belo e venho a convite da Casa Espírita André Luiz de Rondonópolis, Mato Grosso, para fazermos um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estar falando do capítulo 16, item 14, onde fala sobre o desprendimento dos bens terrenos. E ali tem uma mensagem de Lacordaire, e ele começa falando assim, Vosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves do vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, sufocai vossas faculdades amorosas, fazendo que todos se voltem para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula, mas quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? Então ele faz essa indagação, Compreendendo que o homem que ganhou a fortuna com um trabalho assíduo e honrado se satisfaça com isso, coisa aliás muito justa, mas há uma distância entre esta satisfação muito natural de que Deus aprova e o apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa os impulsos do coração. Então, a gente pode fazer aqui, uma indagação, A gente pode estar refletindo um pouco sobre isso. Hoje, se a gente for pensar, essa sociedade que nós vivemos, ela está muito mais preocupada no valor do ter do que o ser. E aí as pessoas, a pessoa começa naquela busca desenfreada, sempre para o ter e sempre ter mais, para poder suprir, muitas vezes, os seus próprios conflitos emocionais, os seus problemas emocionais. A gente pode estar citando exemplos aqui, por exemplo, os pais, que trabalham muito, que vêm numa rotina de trabalho cansativa, se distanciando da família, deixando de conviver com essa família, de dar afeto, de dar carinho, principalmente aos filhos, aos jovens, aos adolescentes, às crianças. E muitas vezes isso, e para compensar esta ausência do pai, eles acabam dando bens materiais, presentes, para tentar suprir aquela ausência deles. E outro fato que a gente também poderia estar mencionando casais, que brigam, se separam e quando eles voltam, presenteia, dá bens materiais através de presentes para tentar suprir, aquele problema, aquele conflito que apareceu entre o casal. Mas na verdade a gente sabe que não foi resolvido aquele conflito, não foi trabalhado, dentro deles aquele que volta a ter problemas de relacionamento novamente, E muitas vezes, então, eles acham que esses bens materiais vão suprir, esses conflitos pessoais e acaba gerando o quê? Gerando ansiedade nas pessoas, As pessoas hoje em dia, se a gente observar na sociedade, nós temos muitas pessoas com ansiedade, com depressão, com jovens, crianças inclusive, Porque está faltando o quê? O afeto, o carinho, E eles acabam com tudo isso tendo esse apego a esses bens terrenos, para tentar suprir, muitas vezes, as suas dificuldades, os seus conflitos. Às vezes também, esses jovens, ou adultos mesmo, para poder ser aceito dentro de um grupo da sociedade, ele tem que se mostrar aquele poder aquisitivo, ele tem que ter um carro novo, as roupas novas, as roupas boas, Então a pessoa vai naquela busca desenfreada a esses apegos materiais, sempre se importando com o ter e deixando, o mais importante de tudo, como o Lacordaire coloca para nós, que é o ser, que é a sua evolução espiritual, moral, E ele vai se apegando cada vez mais a esses bens materiais, nessa busca desenfreada, nessa busca incessante a esses bens materiais, sempre tentando suprir, esses conflitos internos que vão aparecendo. Aí ele coloca mais para frente, também assim: venha a fortuna de vossa família, ou a ganheis por vosso trabalho. Há uma coisa que nunca deveis esquecer:
é que tudo que vem de Deus e tudo retorna, tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem mesmo vosso próprio corpo. A morte despoja-vos dele, assim como de todos os bens materiais. Sois depositários, não proprietários. Não vos enganeis, Deus vos emprestou e deveis devolver-lhes. Deus é amigo celeste que vos empresta a riqueza. Só lhe pede o amor e o reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê aos pobres, que são filhos de Deus, tanto quanto ele. Então, ele está colocando aqui a questão da fortuna, né? Tem muitas pessoas que ganham as fortunas, ou já nascem no berço esplêndido, né? Já é afortunado, ou ganham heranças, né? E que acaba se apegando a esses bens materiais, se esquecendo de olhar para o próximo. E tem aquele que já trabalha uma vida inteira, num trabalho cansativo, assíduo, daquela rotina, né? E aos poucos ele vai ganhando seus bens materiais e vai acumulando essa fortuna. Mas se o homem que ganhou essa fortuna, ele sabe dar valor melhor do que aquele que ganhou a sua herança, ou que já nasceu num berço esplêndido, né? Com certeza ele sabe dar muito mais valor, mas se ele também não fizer a caridade, ele é tão culpado contra o outro. Ele vai responder também. E aí a pergunta é, né? A gente tem que acabar se questionando. Um dia, com certeza, eu terei que prestar contas de tudo que eu tenho, né? Assim como do meu próprio corpo, que eu tenho que cuidar, eu vou prestar contas dos meus bens materiais. Porque como ele colocou aqui, Lacordaire, né? Não vamos nos esquecer, né, que tudo que vem de Deus, tudo a Deus retorna, né? Nós somos, na verdade, nós somos depositários e não proprietários desses bens terrenos. E a hora que Deus achar que deve tirar esses bens terrenos da gente, ele tira. Se achar que isso é um entrave para o seu adiantamento moral e espiritual, com certeza Deus vai tirar, né? E aí que vem a dor, né? E que vem a perda desses bens materiais, muitas vezes vem a dor, né? E onde que a pessoa tem que parar para pensar, para refletir, né? Para tentar buscar a sua melhora interior, tá? Não podemos esquecer também que toda essa riqueza que temos em vida, né? Nós somos espíritas e sabemos que passamos por várias encarnações, né? Para a nossa evolução espiritual. E se hoje, nessa encarnação, eu estou rico, né? Eu tenho que saber empregar essa fortuna que eu tenho, esses bens materiais, não somente em benefício próprio, mas em benefício dos outros também, em benefício da sociedade, daqueles que necessitam, né? Então, nós somos, na verdade, ministros da caridade, né? É isso que Deus quer, que sejamos ministros da caridade, que a gente tenha um olhar para o próximo. Se eu tenho meios de ajudar, né? Por que não? Eu vou ter que prestar contas disso para Deus. Nós sabemos que a morte, ela é inflexível, né? A morte, ela vem com certeza para todos nós. E aí, quando nós estivermos do lado de lá, nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos em vida, né? Do que nós fizemos com a fortuna que adquirimos. Deus nos colocou essa fortuna, na verdade, como uma prova. É um teste, é um experimento, né, para ver como que a gente se sai. E nós vamos ter que prestar contas isso a Deus, tá certo? Aí ele coloca assim ainda, né, Lacordaire. Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico oferecer sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Olha que lindo, né? Fazer com que o rico ofereça sem ostentação, para o pobre receber sem humilhação. Então, até na maneira de fazer a caridade, a gente tem que saber como fazer, para que a pessoa não se sinta humilhada ao receber. E aí eu lembrei de uma mensagem, né, numa passagem do Evangelho, do capítulo 13, que fala assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Eu vou ler até um trechinho para vocês, né, que diz assim: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas aciada, acompanhada de uma moça também vestida modestamente? Aonde vai? Ela vem acalmar todas as dores,
traz o necessário temperados de doces e consoladoras palavras, que faz o benefício ser aceito sem causar vergonha, né? Pois esses desafortunados não são medicantes de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Por que essa roupa tão simples? E que aquela que não quer insultar é que ela não quer insultar a miséria com seu luxo. E por que ela se faz acompanhar da sua filha? É para ensinar-lhe como se deve praticar a caridade e a beneficência. Olha que mensagem mais linda, né? Que está mostrando aí o que é, né? Como ele colocou, oferecer sem ostentação. Então, nessa mensagem, a mulher vai lá socorrer aquela família, o pai está doente, ela vai socorrer a família, abastecendo eles daquilo que for necessário, até com doces, né? Para incrementar para as crianças. E vai de uma maneira, ela é rica, mas ela vai de uma maneira modesta, para não ostentar, né? Para não ofender aquele que está recebendo. E a pessoa recebe aquilo com carinho, sem humilhação. E melhor, ela leva a sua filha junto, para já ensinar essa criança a não ser egoísta, né? Para ensinar essa criança o que é saber oferecer a caridade. E, inclusive, na mensagem comenta que a filha, né, não vai dar coisas que a mãe deu para ela entregar, mas sim que ela tem que confeccionar alguma coisa para ser entregue, que seja feita por ela. Então, olha que mensagem mais linda, né? Então, fala exatamente isso, que aquele que é rico, ele tem uma missão, que é a missão da caridade, né? Nós somos ministros da caridade, tá? Outra coisa que ele comenta assim, Lacordaire, quando um homem trabalhou muito e acumulou bens com o suor de seu rosto, frequentemente ouvis dizer que o dinheiro adquirido à força do trabalho. Conhece-se seu melhor valor, nada é mais verdadeiro. Pois bem, este homem que afirma conhecer todo o valor do dinheiro, que se faça a caridade, conforme seus meios, e terá mais mérito do que o nascido na abundância, que ignoras as rudes fadigas do trabalho. Mas se este homem for egoísta e duro com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Então ele coloca aqui para nós que aquele que nasceu na abundância, o rico, né, ele pode até fazer a sua caridade, tá? Mas aquele que trabalhou, ele vai dar muito mais valor ao trabalho, né, à riqueza, aos bens que ele acumulou. Mas se ele não fizer a caridade, de nada valerá, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E aí ele coloca assim: os pais trabalham, nós trabalhamos incessantemente, né? Muitos pais trabalham incessantemente e coloca que esse trabalho incessante, sempre tentando ganhar mais e mais coisas materiais, muitas vezes o que acontece, né? É que eles querem acumular fortuna, né? Para deixar para os seus filhos, tá certo? Para que eles possam ter uma vida de satisfação, uma vida boa, né? Mas será que isso é verdade mesmo? Será que por trás disso daí não está escondido um orgulho, um egoísmo, um apego aos bens materiais, né? Será que não é somente a sua consciência que está querendo esconder, né, esse apego a esses bens materiais, né? Está tendo um peso de consciência e ele fala que ele só trabalha para deixar essas riquezas, né, o conforto para os seus filhos, e ele não nota que aquilo, na verdade, é próprio dele, né? Muitas vezes ele está se apegando a esses bens materiais. Então, muito cuidado, né? Nós temos que ter muito cuidado com tudo isso, tá certo? Nós temos que saber que esse compromisso que nós temos com a fortuna e saber empregá-la de maneira certa. E muito mais ainda, além de saber empregá-la, como diz a mensagem anterior, nós não podemos ser egoístas. E nós temos que ainda ensinar aos nossos filhos a não serem egoístas. Então, cuidado, pais, mães, que acham que vão poder suprir a sua ausência através de bens materiais, através de presente com seus filhos, né? Deixando-os carentes dos seus próprios afetos. Muito cuidado com isso, porque na verdade pode estar ensinando, inclusive, a serem egoístas.
né? E aí que vão surgir dentro de casa os conflitos entre as famílias, né? As depressões, né? As ansiedades que vão aparecendo. E aí também nós temos, Lacordaire coloca assim, portanto, o rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Saber viver quando não a tem, saber empregá-la de maneira útil quando a tem, saber sacrificá-la quando é necessário. Quando ele próprio já tiver o supérfluo, estará deixando seus filhos na miséria só porque não terão um pouco menos desse supérfluo? Olha a pergunta que ele coloca, né? Será que se o rico tirar aquilo do supérfluo dele, ele vai deixar menos para os seus filhos? Né? Infelizmente, sempre há no homem de posses um sentimento tão forte quanto o apego à fortuna, que é o orgulho. Então, ele já nos falou a questão do apego, né, aos bens materiais, ele nos coloca a questão do egoísmo e agora coloca a questão do orgulho, né? Aí ele coloca assim: seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e fecha seus ouvidos. Não compreende que, mesmo com toda a sua inteligência e capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma única palavra. Então Deus, né, pode tirar de repente tudo que a pessoa tem, se achar que aquilo está sendo um entrave para o seu adiantamento moral e espiritual, né? E aí eu lembrei também de uma outra passagem do Evangelho, ainda também do item 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o óbolo da viúva. Né? Eu acho linda essa mensagem. Diz assim: Jesus, sentado diante do templo, observava de que maneira o povo ali lançava o dinheiro e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos que depositaram dinheiro neste cofre, pois todos os outros deram de sua abundância. Mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha tido, o que possuía para viver. Então, olha que mensagem, né? Muitas vezes o rico está dando da sua abundância, do seu supérfluo, e não vai ficar menos rico por isso. Agora, lá no óbolo da viúva, ela coloca apenas 2 moedas, mas ela deu daquilo que ela tirou das suas próprias necessidades. Então, é muito mais valoroso. E aí a gente pode estar se perguntando, né? Olha, mas eu não tenho bens materiais, eu não sou rico para estar ajudando. Mas você pode ter uma forma de ajudar. Se você pelo menos ganha, e o pouco que você ajuda, às vezes uma família, né, um mantimento, né, você já está ajudando em alguma coisa. Ou até mesmo, se você não tem nada mesmo, não tem bens materiais nenhum, é um pobre, mas você pode também ajudar a ser caridoso. De que forma? Fazendo oração, levando uma palavra amiga, um carinho, dando um ombro, né? Então nós temos sempre meios de ajudar a quem nós queremos, tá certo? Outra coisa, né? Nós não podemos nos esquecer que Deus, né? O homem, ele é super inteligente e Deus dá a nós, né, o livre-arbítrio, as nossas escolhas. Agora, cuidado, principalmente, como eu já coloquei, aqueles que vêm nesta vida com a prova da riqueza, de ser rico, é uma das provas mais difíceis, porque é a porta larga, né? Que vai para o caminho das tentações, né? O caminho da perdição, vamos dizer assim, né? Que vai proporcionar, através dessas nossas escolhas, né? Ele vai procurar a satisfação, as tentações, e muitas vezes acaba levando para caminhos incertos, para caminhos negativos, como as drogas, né? Os prazeres, né? E o que acaba fazendo, né? O homem acaba caindo moralmente, né? É a queda do espírito aí, com esses excessos de sensações, de tentações, né, que ele vai nessa busca. E aí então que muitas vezes ele perde tudo, né? Ou vem a dor, vem a doença, né? Que é exatamente para que ele possa parar, pensar, refletir, é um chamado para ele espiritualmente. Né? Deus só permite que essas coisas aconteçam para que ele não erre mais, para que ele tenha um momento, um chamado, né, para o seu eu, né, para a sua reforma íntima.
tá? Então, essas reflexões que nós temos que estar fazendo. E aí, pensando nisso, né, quando fala que a fortuna para nós é uma tentação, né, uma porta aberta, né, para satisfações, para os prazeres, para essas buscas desenfreadas, né, eu lembrei, né, no Livro dos Espíritos, na questão 702, que Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: com que finalidade Deus colocou um atrativo no usufruto dos bens materiais? Aí a resposta dos espíritos: para estimular o homem o cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através das tentações. Então, olha aí, a riqueza para nós é para experimentar como é que nós vamos agir, quais as escolhas com o nosso livre-arbítrio que nós vamos ter, né, quando nós temos a riqueza. Porque as tentações são muito grandes, né? Nós temos aí, com os bens materiais, as portas abertas, né, para os prazeres, para as tentações, para a satisfação, né? E a pergunta 703 vem complementar, diz assim: qual é o objetivo desta tentação? Aí ele responde os espíritos, né? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-los dos excessos. Então, olha aí, é um chamado para a razão, né? Por isso que existem as tentações. Então, Deus nos dá essas provas tão difíceis, né? Colocando as tentações, né? Essa porta larga que a gente comenta, para fazer com que a gente seja testado, seja experimentado, para ver como você está espiritualmente, como está a sua evolução espiritual, né? Outra coisa que Lacordaire coloca é a questão do desperdício da fortuna, tá? Ele fala assim: desperdiçar a fortuna também não significa desapego dos bens terrenos, mas descuido ou indiferença. Se sois rico, né? Eu vou desapegar tudo, vou despojar de tudo, vou sair por aí. Não, isso não é certo. Ele fala que é um descuido ou indiferença. Ele coloca assim: o Senhor não ordena que despoje de tudo que possui, porque assim o homem estaria se tornando uma carga para a sociedade. Agir desta forma seria compreender mal o princípio do desapego dos bens terrenos. Se eu sou rico, eu tenho que saber utilizar essa fortuna. Eu tenho uma missão como cristão, que é fazer a caridade. Eu sou ministro da caridade com essa fortuna. Eu não posso agir em benefício próprio, mas eu tenho que agir também em benefício dos outros, né? Do meu próximo. Então, é isso que ele quer dizer. Então, esse desapego dos bens terrenos consiste, ó, que ele coloca, apreciar a fortuna pelo seu justo valor. Então, dá valor à fortuna, né? Em saber servir-se dela para os outros, não só para si, mas em não sacrificar nesta vida os interesses da vida futura e em perdê-la sem reclamar, se é da vontade de Deus retirá-la de vós. Então ele coloca aqui que a gente deve fazer a caridade, não usar essa fortuna somente em nosso benefício, mas também em benefício dos outros. Saber sacrificar, né, quando necessário e jamais reclamar se Deus nos tirar, porque é para o nosso bem, né? Deus não castiga, Deus nos dá a oportunidade de refazimento e de busca de reforma interior. Saber viver quando não a tem e saber empregá-la de maneira útil quando a tem. Saber sacrificá-la quando é necessário. Aprender a conter-vos com pouco. Se sois pobre, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Quem disse que ser rico é ser feliz? Tem muito pobre que tem pouca coisa e é muito mais rico que algum. É muito mais feliz do que muitos ricos. Então a gente tem que saber sempre, né, se contentar com o pouco que temos ou saber usar com muito que temos, de forma correta, né? Aí no final ele coloca assim: e recordai que aquele que dá aos pobres quita-se da dívida que contraiu com Deus. Olha que bonito, né? Lacordaire, 1873. Só para encerrar, queridos irmãos, eu vi uma mensagem também no livro de Despertar da Consciência de Lúcia Cominato. E ela fala assim, essa mensagem: trabalhas pela conquista de bens materiais para acumular riquezas em teus cofres,
mas esqueces de acumular bens espirituais que te tornem rico em virtudes. E também colocou assim: agradece a Deus pelas oportunidades que te foram concedidas e procura transformar em luz os teus caminhos, todos os bens transitórios que te forem dados a usufruir, dividindo as tuas alegrias através dos atos de caridade que conseguires praticar. Então Deus nos dá para que a gente saiba utilizar, dar valor ao que temos e utilizar, né, de forma útil, aplicando sempre a caridade ao próximo. Muito obrigada, meus queridos irmãos, e até uma próxima vez. Até logo.